Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber Laranjo e este é o Oitava Cast. Você tem nos acompanhado aí até agora? Espero que você esteja sendo abençoado com tantas histórias legais, tantas vezes que Jesus atuou na vida de todos os nossos convidados. Clica aí, já se inscreve no canal, siga o Oitava nas redes sociais para acompanhar tudo que acontece na nossa igreja. Já compartilha este vídeo, manda lá nos seus grupos de WhatsApp, que hoje o nosso convidado é uma pessoa fantástica. Roda a vinheta! O nosso convidado de hoje é um pastor muito querido da nossa Oitava Igreja. Ele veio para ser palestrante no CPL que está acontecendo enquanto nós estamos gravando, e ele é pastor missionário, primeiro lá nos Concombas e hoje na região amazônica do nosso país. Estamos aqui hoje com o pastor Ronaldo Lidório. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, coisa boa estar com você aqui, com vocês, conversarmos um pouco sobre essa bondade do Senhor em nossas vidas. Coisa boa, graças a Deus. Coisa boa. Vamos contar então um pouquinho da sua história, onde que ela começou? Muito bem. Eu nasci em Nanuque, Minas Gerais, norte de Minas Gerais. Meu pai era pastor presbiteriano, já falecido. Ele e minha mãe mora conosco, lá na região amazônica. E eles eram plantadores de igrejas. Eu nasci em uma dessas igrejas que eles estavam plantando, na cidade de Nanuque. E ali, então, a família cristã, evangélica, que amava o Senhor Jesus, servia o Senhor Jesus, já na obra missionária. Então, eu nasci nesse contexto. Mudávamos bastante de cidade, ou vilarejos, sempre plantando igrejas, e cresci nesse ambiente. Graças a Deus, sendo ensinado desde cedo a amar a palavra de Deus, a amar a Jesus, e também sempre com essa inspiração missionária. Me lembro que minha mãe, quando eu era criança, sempre antes de dormir, ela ia ali, lia um texto bíblico, ou contava uma história missionária, e sempre falava: não há nada melhor do que ser um missionário. Então não tive nem chance, não é? Desde pequeno ali já estava sendo alimentado com essa veia ministerial, né? Isso. E a sua família é só você? Tem irmãos, irmãs? Tem irmãos, eu sou mais novo, então tem a minha irmã Eudalva, mora em Brasília, o meu irmão Jedson, que mora no Recife, o Gedeon mora em Londrina, e eu sou o caçula. Somos 4 irmãos. 4 irmãos, e era uma convivência tranquila? Convivência tranquila. Eu cresci com meu irmão Gedeon, que os meus irmãos Jedson e Eudalva, uma geração, uma diferença de idade um pouco maior, então cresceram já em outro momento. E tranquila, graças a Deus, família abençoada, irmãos abençoadores, muito amigos, muito queridos. E família pequena, né, pastoral, que muda de lugar para lugar, a família também fica bem unida, né? Aquela família pequena no meio de lugares diferentes. E com igrejas maravilhosas, tivemos ali a convivência com tanta gente querida do coração. E quem conhece e acompanha o senhor sabe que o senhor é uma pessoa cabeça, inteligente, uma pessoa douta. E como que era o Ronaldo na infância? Gostava de estudar? Pois é, eu tive uma enfermidade, febre reumática, aí dos 7 aos 14 anos. Então, nesse período, eu tinha sempre problemas de saúde, ficava febril, muito fraco, eu tomava aquela injeção, até hoje eu tenho um trauma, Bezetacil, né? Quando estava ruim, a cada 15 dias, durante vários anos. E então, assim, eu não cresci brincando de bola com os garotos da minha idade, né? Sempre mais recluso em casa, ia para a escola e ia para a igreja. E aí o meu refúgio em casa, e graças a Deus meus pais sempre muito queridos, muito animadores, né? Então não fiquei com nenhum problema aí, digamos, psicoemocional nessa fase, não. Mas o meu refúgio foi a leitura, então aprendi logo a ler e comecei a ler. Então, nesse período desses 7 anos aí com essa enfermidade, eu lia bastante. Então, me interessei pela leitura, pelos estudos, pela pesquisa logo cedo. Sim, e nesse contexto familiar missional, de pastoreio do seu pai e tudo, muitas mudanças, sempre ali na mesma região, ali mais ou menos norte de Minas, nordeste? Muitas mudanças, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Né? Nós moramos, inclusive, na minha adolescência, a cidade que nós passamos mais tempo foi em Nova Venécia, norte lá do Espírito Santo, né, com um povo muito querido do coração.
E de lá que eu fui para o Recife, para o seminário presbiteriano. Fui com 18 anos de idade. Mas nós mudamos bastante, mas sempre era uma novidade. Me lembro que meu pai, quando nós pensávamos numa nova cidade, ele fazia ali aquele suspense, ele trazia um mapa, desenhava como era a cidade, a igreja. Então a gente ficava com aquela expectativa muito positiva, né? Não tem lembrança assim de vamos deixar a cidade, agora os amigos. Era sempre algo muito, muito prazeroso. Ele transformava essa mudança em algo legal. Isso, e sempre eles tinham muita convicção do chamado de Deus. E minha mãe e meu pai sempre mencionando, Deus tem um propósito para nós naquela nova cidade. Então, nós também, como crianças, nós íamos nessa mesma convicção, não é? Isso marcou bastante, de maneira bem positiva. E crescendo nesse contexto familiar, cristão, dentro da igreja presbiteriana, tem algum momento que o senhor identifica ali que, olha, aqui eu acho que deixou de ser a fé dos meus pais e virou a minha? Ou à medida que foi crescendo, isso foi assimilando e entrando? Ótima pergunta. Eu me lembro que o momento mais marcante de identificação de uma fé pessoal no Senhor Jesus foi ainda na infância, possivelmente lá pelos 10 anos de idade. A minha mãe, nós tínhamos ali a escola dominical e nós tínhamos a escola bíblica de férias, não é? Então, participar de todas, eu já tinha ouvido aquelas histórias, ela usava, hoje vocês não sabem o que é isso, mas flanelógrafo, né? Aquelas figuras coladas naqueles panos, né? Exato, para ilustrar. Eu sou dessa época também. E contava as histórias bíblicas, não é? Eu já havia ouvido a história de Cristo, assim, dezenas e dezenas de vezes, e a minha mãe contando em diversos lugares para as crianças. Mas eu me lembro de uma vez, né, em uma manhã, ela contando a mesma história e aquele negócio entrou no meu coração, fez sentido em minha alma e eu me compreendi pecador, carente da graça de Deus. Naquele momento, eu creio que começou esse processo de conversão ainda na infância. Legal. E após isso, como que foi esse desenvolvimento ali na juventude, a questão da mudança para Recife, como que... Porque para Recife o senhor foi já ministerialmente para começar. Em que momento que houve um chamado, esse reconhecimento? Nós morávamos em Nova Venécia, lá no norte do Espírito Santo. Meu pai era o pastor da primeira igreja na cidade e ele pregou numa quarta-feira à noite sobre a grande comissão. Então foi o dia. Eu já tinha uma impressão em meu coração que eu tinha um interesse pela obra missionária, mas eu ficava pensando, será que é uma influência dos meus pais, é o contexto no qual eu vivi? E eu comecei a olhar para outras áreas de atuação, profissão, outras coisas, para tentar assim entender melhor. Mas nessa quarta-feira à noite, ele pregou sobre a grande comissão, e era um sermão que ele já havia pregado em várias congregações, eu já havia ouvido também várias vezes. Mas naquele dia o negócio fez sentido, e eu tive ali uma convicção, acho que a palavra certa é essa, uma convicção, Deus me chamou para ser um missionário. Até me lembro que no final do culto ele disse, se há alguns jovens, nós éramos vários jovens e adolescentes, alguns jovens aqui interessados em servirem como missionários, venham à frente que eu vou orar com vocês. E eu cheguei à frente, lá em casa me chamam de Rona, meu apelido. Ele falou, Rona, você não, senta ali que a gente conversa depois. Foi uma decepção, né? Você não, peraí, calma aí. Mas ele foi muito sábio, porque ele disse em casa, eu já havia percebido, eu e sua mãe, você tem esse interesse missionário, mas a gente quer lapidar bem isso, saber se realmente não é um impulso, porque você cresceu nesse contexto, etc. A gente valoriza muito a obra missionária. Vale lembrar aqui que a minha família, que os meus avós vieram a Cristo, são dos primeiros que vieram a Cristo na cidade de Porteirinha, norte de Minas Gerais, alcançados pelos missionários norte-americanos. Então, a nossa família sempre valorizou muito a obra missionária. Então, ele disse, nós vamos aqui filtrar um pouco esse momento e você leia esse livro, era a biografia, a história de David Briner, o primeiro missionário entre os indígenas da América do Norte. Leia esse livro, se depois de ler o livro você ainda quiser ser missionário, nós vamos te apoiar. E aconteceu assim, eu li o livro e falei, pai, estou convicto, quero ser missionário. Deus me chamou para isso. E aí ele passou a me levar para os trabalhos no interior. E aí foi bem interessante, porque meu pai ele era um pastor mesmo, aquele assim que ama o povo, aconselha, vive com o povo e caminha na edificação da igreja. E quando ele tinha as ações pastorais, eu acompanhava, mas aquilo não fervia em meu coração. Mas quando ele ia para evangelizar os locais onde ainda não havia igreja, aquele negócio me despertava, não é? Então foi um tempo assim de aprendizado, de discernimento. E aí, aos 18 anos, a igreja, então, me enviou para o presbitério me enviou ao seminário,
Presbiteriano do Norte, em Recife, já para ser missionário. O presbitério é uma grande bênção, é o PVSM, Presbitério Vale de São Mateus, sou ligado a esse presbitério até hoje, e me enviou com essa visão. Você, não se reconhecendo o seu chamado missionário, você pode se preparar e ir para os campos, não precisa voltar para pastorear, para servir no presbitério. E até hoje é assim. Então, nós temos uma relação tão boa, saudável. E fui para o seminário e lá eu encontrei a Rossana, né, a mulher da minha vida. No seminário? Não, encontrei em Recife. Ah, em Recife. Em Recife. Ok. Então, conta um pouquinho dessa história. Pois é. Eu cheguei ao seminário, comecei lá o primeiro ano, e todo seminarista tinha que trabalhar ativamente numa congregação, né, para já ir desenvolvendo e servindo também. E ela era membro de uma igreja presbiteriana do Pina, e eu trabalhava na congregação dessa igreja. Né? Então, assim, logo a gente se conheceu, e eu ouvi falar, olha, tem uma moça aí que é uma moça muito bonita e tem um chamado missionário. Eu falei, rapaz, então eu acho que... Essa aí eu tenho que futuro, conhecer. Né? É uma moça bonita com chamado missionário, né? É Deus que preparou. Aí foi uma reunião lá, arrumei uma desculpa para ir na reunião, lá está a Rossana, né? E aí nós nos conhecemos, aí conversamos, ficamos lá orando um pelo outro durante mais ou menos um ano, depois começamos a namorar. E eu trabalhei nessa congregação de Brasília Teimosa, é um bairro ali, onde também foi um tempo muito especial, aprendi muito de Deus também naquele lugar. Um casal ali, a Fátima e o Magno, um casal de plantadores de igreja, assim, um trabalho fantástico. Né? Então, acho que na juventude nós precisamos, sempre, mas na juventude, precisamos nos associar com pessoas mais maduras, que caminharam mais e aprendemos com eles, não é verdade? Esse trabalho ali de campo nessa região Brasília... Brasília Teimosa. Brasília Teimosa. Foi um trabalho mais missional mesmo, de plantação de igreja, ou foi um trabalho voltado um pouco de pastoreio? Eles estavam plantando uma igreja, então me chamou a atenção por isso, né? Porque o Marco Sérgio, que é pastor presbiteriano, ele era o meu mentor no seminário, ele já era segundanista, né? E ele era seminarista lá também. E lá era um trabalho que estava iniciando o plantio daquela igreja. E para mim eu tinha esse interesse, até mesmo como uma vocação missionária, interesse de me associar a pessoas que estavam iniciando ali o trabalho para perceber quais eram os fundamentos, quais eram os passos necessários. Né? Então foi um tempo de muito aprendizado, evangelização, discipulado, formação de pequenos grupos, né? E o plantio daquela igreja. E nesse período de seminário, junto com o namoro com a Rossana, deu para conciliar tranquilo? Já casou logo em seguida? Deu para conciliar. No terceiro ano, o diretor do seminário era o reverendo Francisco Leonardo, um teólogo holandês, piedoso, missionário, homem de Deus. E é o sogro do reverendo Augusto Nicodemos, do pastor Elias Medeiros, né? E logo no terceiro ano, aliás, no segundo ano, ele disse, Ronaldo, você não vai ser pastor, é isso? Sim, pastor, eu vou ser missionário. Mas vai ser missionário em que linha? Vai traduzir a Bíblia? O que você quer fazer? Eu disse, eu vou trabalhar com povos não alcançados. Aí ele disse, Ronaldo, você sabe o que é um povo não alcançado? Já viu um povo não alcançado? Disse, não, pastor, nunca vi. Então, olha, tranque a matrícula, né, do seminário no terceiro ano e vá para um povo não alcançado, aprenda, fique lá um ano, depois você volta e completa o seu estudo teológico, você vai saber realmente por onde caminhar. E assim nós fizemos, eu e o Alfredo. Alfredo, ele é pastor da primeira presbiteriana de Boa Vista hoje, nós éramos um amigo muito querido, éramos colegas lá de classe, ele tinha esse desejo também de experimentar o campo missionário. E nós trancamos a matrícula durante um ano, e aí nós fomos para Cabo Verde e a Guiné-Bissau. E ali ficamos esse período de um ano, visitando ali missionários que estavam, inclusive na Guiné-Bissau, eram missionários da UEC, que eles estavam para alcançar, fazer os primeiros contatos com o grupo Mandiaco, se não me falha a memória. E assim, a gente foi para carregar as malas e observar o que era missões de fato, não é? E foi algo precioso. O Alfredo, logo depois de uns 6 meses, falou, olha, estou vendo que eu não sou missionário, não, sou pastor. E ele voltou, um pastor usado por Deus, muito querido, e pastoreia a mesma igreja desde que terminou o seminário, a sua igreja em Boa Vista, Roraima. Legal. E eu, com aquela convicção, eu sou missionário, estou em casa aqui que é esse que é o contexto. Né? E aí voltei, eu e Rossana ficamos noivos, depois então terminei o curso de teologia, ela terminou o curso de enfermagem, fizemos uma habilitação em missiologia e nós fomos para
para o campo missionário. Aí já foi para os Concombas? Exatamente. Nós fomos, naquela época, nós éramos missionários da Junta de Missões Estrangeiras, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que hoje é a PMT, né, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e a UEC, né, que era chamada de AMEN, aqui no Brasil, Missão AMEN, não é? Que é a UEC. Então, nos associamos, as duas organizações missionárias fizeram uma parceria, e nós fomos para estudar inglês na Inglaterra durante 6 meses, ficamos ali. Primeiro viemos para Belo Horizonte. Ficamos aqui 4 meses tendo orientação na UEC aqui em Belo Horizonte. Depois fomos para a Inglaterra, 6 meses, estudamos o inglês. E o visto para Gana chegou, e nós fomos então para Gana. E ali chegamos, e a UEC trabalhava com vários povos, mas havia 2 povos sem missionários, povos não alcançados. Havia os Concombas e o povo Frafra. Mas havia uma missionária sul-coreana já pronta para ir para os Frafra. Então nós pensamos, então vamos para os Concombas, né? E esse povo é Gana também? Pois é, esse povo está entre Gana e Togo. Nós não sabíamos exatamente onde estava, porque os chamados Concombas, na verdade, são 4 tribos que falam 4 línguas. Nós trabalhamos com uma dessas tribos apenas, que são aqueles falantes da língua limompelo, são chamados de bimompelo. Aí o pessoal de fora chama de concomba, não é? Chamam todos, misturam todos ali. Mas quando nós aceitamos que iríamos trabalhar com esses bimompelo, esses concombas falantes do limompelo, nós não sabíamos onde eles estavam. Então nós fomos, na verdade, nós ficamos 6 meses para encontrar a primeira aldeia. Rodando, assim? Fazendo muitas viagens, cara, foi interessante, porque a gente ia, voltava, contratava guia. Naquela época não tinha um GPS, um mapa, assim, um satélite, né, etc. Nós estamos falando de quê? Início dos Isso anos? foi em 89. 1989, exato. Uhum. E ali, assim, me lembro que depois de uns 6 meses em Gana, um pastor amigo aqui do Brasil me escreveu uma carta perguntando: Ronaldo, quantos concombas já vieram ao Senhor Jesus? Aí eu respondi: eu nem encontrei a tribo ainda, né? Vão vir muitos, mas calma lá. E nós encontramos essa aldeia, foi a nossa última viagem, depois de uns quase 6 meses indo e vindo, e nós fomos pelo Togo. Aí chegamos numa região chamada Nabucorá, e a Rossana começou a passar mal do estômago, viagens longas, comida também diferente. E o nosso guia também africano começou a passar mal com a coisa que eles comeram. Mas eu estava bem. E aí eles ficaram ali e eu resolvi ir mais um dia de caminhada sozinho só para ver se tinha alguma indicação dessas aldeias concombas, não é? E era uma época de monções, aquela época que aquelas chuvas torrenciais caem ali mesmo e tudo fica meio que inundado, né? Água assim, pelo menos pelos joelhos assim, caminhando. Planície, né? Quase não tem nada mais irregular, montanha, etc. E ali eu comecei... Só para desenhar na cabeça, é mais floresta, é mais... Não, savanas. Uma árvore aqui, outra lá no horizonte, poucas árvores, mas bastante mato, né? Savanas às vezes mais altas, mas cheias de água. Então, caminhando. Aí eu saí bem cedinho, pensei em caminhar até 1 da tarde, depois voltar, né? Se não achar nada. Mas aí sempre empolgado, será que é depois daquela árvore, será que é depois daquela pedra, né? E ali já era 5 horas da tarde e não dava mais para voltar naquele mesmo dia. Eu pensei, vou passar a noite aqui, depois eu volto, porque não encontramos nada, nenhuma pista aqui das aldeias. E só que tudo molhado, né? Tá tudo inundado. Aí tinha uma pedra, mais ou menos do tamanho dessa mesa aqui, uma pedra assim acima do nível da água. Aí eu pensei, vou passar a noite na pedra. Coloquei lá uma toalha, pendurei a minha mochila numa árvore próxima e deitei ali. E fiquei ali pensando, né, na vida também. Deixei minha esposa numa aldeia que eu não conheço, atrás de um povo que a gente não encontrou. Aí, mas está ainda com um fiozinho de esperança, né? Eu acho que é isso mesmo, tal. De repente, cai uma chuva torrencial, até de madrugada, assim, que levou literalmente água abaixo. Toda aquela esperança. E aí eu pensei naquele momento, me lembro de ter pensado uma coisa que a gente às vezes pensa em momentos assim. Eu pensei, o que é que eu estou fazendo aqui? Assim, amanhã cedo eu volto, pego minha esposa, volto para falar com a liderança da missão, falar, olha, não encontramos o povo, nos envie para outro lugar. E aí a chuva passou e eu, cansado, né, dormi. Aí logo cedinho, o sol raiando ali, eu levantei, calcei as botas, peguei a mochila. E eu me lembro de uma cena linda, quando eu levantei, é o dia claro, aí um grupo de garças brancas, lindas, elas voaram assim atrás de uns arbustos mais à frente, bem mais à frente. E me veio aquele pensamento, o que fez as garças voarem, né? Como se estivessem assustadas com alguma coisa. Eu fui naquela direção, eu andei menos de meia hora, onde as garças voaram,
era a aldeia Concomba que a gente tanto procurava, que nós não sabíamos, mas era uma das aldeias, era uma aldeia chamada Coni. E ali que nós moramos 9 anos, ali que nossos filhos cresceram, nasceu a primeira igreja, os primeiros vieram ao Senhor Jesus, ali que nasceram algumas escolas, uma clínica que a Rossana também ela fundou ali. Começamos a tradução da Bíblia para eles na aldeia de Coni. Então, eu sempre penso nisso, quando tudo parece que as portas parecem que estão fechadas e nós estamos já meio desanimados, nós precisamos crer que no momento de Deus as garças vão voar, nós vamos ver a direção e vai fazer sentido para nós também aquilo que Deus está propondo no nosso caminho. Amém. E voltando um pouquinho, que essa história é muito interessante, você estava sozinho, foi até esse local e deu de cara com eles? Como que foi esse contato? Nosso treinamento missionário, quando a gente faz um primeiro contato, a gente não entra nas aldeias. Não é? A aldeia, em culturas mais comunitárias, é como uma casa. Um estranho entra na sua sala de estar. Né? Então, assim, nós não entramos. Então, fiquei nos derredores da aldeia e ali, então, um Concomba me viu, um senhor mais idoso. Ele olhou, se aproximou. Eu era primeiro assim, de fora, primeiro estrangeiro, né, que estavam vendo ali. E ele olhou, estava com uma pequena mochila. Ele chegou, pegou a minha mochila e levou para a casa dele. São muito hospitaleiros, né? E ali me deram comida, tentaram conversar comigo, né? Eu não falava a língua limompelo, eles não falavam também nenhuma língua que eu conhecia. Então, assim, comunicação verbal zero, né? Mas com muitos sorrisos, né? Ali deram água e fizeram 1000 perguntas que eu não sei até hoje quais foram, né? Era? E aí eu peguei a mochila, saí, eles não entenderam nada também, e eu fui então me encontrar com a Rossana e falei, encontrei uma aldeia, marquei lá no mapa, etc. Aí nós voltamos para a capital, falamos com a nossa liderança e nos preparamos para voltar de maneira definitiva para a aldeia. Nós já sabíamos onde estava e ali voltamos e começamos o trabalho, aquele trabalho clássico missionário, que é chegar a aprender uma língua. Você não sabe a língua, no caso dessa língua limompelo, era uma língua ágrafa, não tinha a escrita ainda. Então, você estuda a língua foneticamente, depois você forma ali um dicionário, você escreve uma gramática, não é? Aprende a língua e depois você começa a evangelizar na língua local, que é o nosso alvo, né? Mas o senhor está falando, está parecendo assim... o senhor é preparado para isso, mas como que você chega num lugar que você não faz a menor ideia de como que é a língua e começa a aprender a língua? Bem, os missionários que trabalham transculturalmente, especialmente que vão possivelmente trabalhar com línguas ainda não grafadas ou povos que não são bilíngues, né? Então, há um preparo linguístico específico, antropológico específico também. Então, por exemplo, quando nós fomos para lá e ficamos lá vários meses com eles, uma família Concomba, essa família, esse senhor que levou a minha mochila, essa família nos adotou. Então, assim, eles tinham 4 palhoças e nos deram uma dessas palhoças, tinha um terreiro, assim, um pátio no meio. É ali onde tudo acontecia. Eram 23 pessoas na família e comigo, com a Rossana também. Então, ali nós dormíamos todos juntos, nos alimentávamos ali, tudo acontecia ali. Então, assim, a gente ouvia as palavras, a gente escrevia foneticamente, ou seja, os sons das palavras, nós grafávamos, nós registrávamos ali e escrevíamos o contexto. Então, a primeira palavra que eu compreendi em limompelo foi a palavra água, é a palavra nhi. E por quê? Porque em todo local que tinha um contexto de água por perto, eu ouvia esse som, nhi. Então, eu colocava lá, possível dicionário, nhi, água, né? Claro que muitas, essa eu acertei, né? Muitas eu errei, né? Depois de uns 2 anos falando a língua, aí um dos nossos amigos lá mais velhos, né, Concombas, né, querendo fazer um elogio, falou, você já está falando a língua tão bem, né? Você fala muito, você fala a nossa língua como o meu filho, né? Mas o filho dele tinha uns 4 anos de idade, né? Tá bem, caminhando. Tá bem, né? Tá bem. E aí você tem a conversação, você aprende a língua num nível mais relacional, numa dimensão dos fatos da vida, né? Para onde você vai, o que você está comendo, como você está. Depois, em níveis mais profundos de sentimentos, de ideias, de pensamentos. E no nível mais profundo, teológico, que é para você falar sobre redenção, salvação, perdão, um Deus único e criador, né? Um Filho enviado. Então,
Por exemplo, nós passamos um tempo lá errando o nome, falando que Jesus, né, Yesu Yehumbor, Jesus é Deus, e Yesu Yehudá, Jesus é homem. Eu usava a palavra Udá, mas Udá é uma palavra usada para um homem, mas somente para um homem casado que tem filhos. Então, assim, eu contava a história de Jesus e ele está faltando, alguma coisa não fazia sentido. Meses depois, né? Ele sempre perguntava, mas onde está a esposa de Jesus e os seus filhos? Então, Jesus, ele não se casou, não é? E eu falava, Yesu Yehudá, Jesus era homem, Jesus 100% homem, 100% Deus. E somente depois de alguns meses que alguém disse, mas tem alguma coisa errada, né? E aí fomos procurar a palavra certa, né? Que Jesus não era o Já, né? E nem era o Bu, que era a nossa segunda opção, que aí é criança, usado mais para criança, né? Um menino, mas criança também. Então, Jesus era o Bor, que era um mensageiro, é um homem mensageiro, né? Então, assim, são respostas que parecem muito simples, mas a caminhada é longa para chegar lá. Entender tudo, né? Isso. Aí, né? quando eu falei, Yesu Yehubor, sim. Por que não nos falou logo no início, né? Essa confusão toda aí. Mas, assim, é interessante, o missionário vai para novas terras e a gente, claro, deseja ensinar especialmente a verdade de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, porque cremos que o Evangelho é destinado por Deus para todos os povos, línguas, tribos e nações. Amém. Mas nós aprendemos muito com esse povo, né? O amor, a hospitalidade, né? A abertura de coração. Nós temos ótimos amigos ali entre eles até hoje. E nesse período ali foram quantos anos no meio deles? Nós passamos com os Concombas 9 anos morando entre eles, não é? Aí depois nós temos, na verdade, contato e temos até parceria de um trabalho ainda com eles até hoje, né? Nós mantemos ainda uma boa relação, bem próxima. De tempos em tempos eu vou visitá-los. Inclusive, 2 Concombas vieram aqui em BH, aqui na Oitava, né? O Macandá e o Labanha, vários anos atrás. Legal. E aí, esse período ali, então, nesses 9 anos, foi esse período de aproximação, entender a cultura, linguística. Língua, cultura, relacionamento, né? Que é o principal relacionamento, desenvolvimento de amizades sinceras. Você não está lá apenas para ter um público para evangelizar, você quer amá-los e ser amado por eles. Um relacionamento sincero, amizades sinceras e a pregação do Evangelho. E nasceu a igreja a partir de um senhor que veio ao Senhor Jesus chamado Mebá. E ele trouxe a Cristo seus 11 filhos e a sua esposa. Então nasceu a igreja ali com a família do Mebá, que é uma família forte ali até os dias de hoje. E depois, Rossana, como enfermeira, ela começou logo assim a atender, né? Sofrimento nessa área física. Ela foi a primeira a levar medicamentos para a região. Eles não conheciam nenhum medicamento externo assim. Tem até um fato engraçado que ela estava na mesinha tratando algumas pessoas e ela deixou um sonrisal assim meio do lado e um rapazinho pegou o sonrisal e abriu e engoliu aquele sonrisal e começou a espumar pela boca. Foi um desespero. Até hoje ninguém toca em sonrisal ali, né? Mas ali fundou a clínica, tivemos ali uma escola, a igreja era o ponto central, tudo era debaixo das ações da igreja local. E começamos a tradução do Novo Testamento, porque para pregar a palavra de Deus você precisa também colocar a Bíblia na mão do povo, né? Da igreja de Cristo, né? Legal. É interessante o senhor estar falando isso para quem está vendo e nos ouvindo, né? Para ter essa ideia que o trabalho missionário ele pode ser um trabalho às vezes mais célere, mas pode ser que ele demande muito tempo, muito investimento, porque só no meio deles foi 9 anos, mas tem toda uma preparação antes disso também. Sem né? dúvida, sem dúvida. E Deus derramou graça e nasceu uma igreja na nossa geração de trabalho ali, mas em muitos locais, especialmente pioneiros, muitos trabalhos missionários levam mais de uma geração para ver a igreja nascer. Ontem eu estava falando com alguns irmãos que eu dei uma consultoria na Gâmbia, anos atrás, para uma equipe missionária, que eles estavam há 35 anos trabalhando com o povo, eles não haviam visto nenhuma conversão ainda. Imagine, 35 anos trabalhando sem uma conversão, não é verdade? Sem ver uma igreja nascer. Então, assim, são trabalhos de longo prazo, né? Nós tivemos também a graça de Deus, de nós vemos a igreja Concomba nascer. Nós oramos por missionários tradutores da Bíblia, nós estamos muito ocupados plantando igrejas ali naquelas regiões, mas nenhum missionário veio, então eu me envolvi com a tradução da Bíblia também por esse motivo, do Novo Testamento. E quando entregamos em 2004 o Novo Testamento, foi uma festa
linda ali, com mais de 1.000 concombas crentes embaixo de algumas mangueiras. E o Mebais, primeiro que veio a Cristo, recebeu o primeiro exemplar. Ele ficou muito emocionado, não sabia nem andar assim, segurando a Bíblia assim, emocionado. Lindinho demais. E ali eles logo perguntaram, e o Antigo Testamento, né? Mas aí nós já estávamos na Amazônia, trabalhando com os povos indígenas. Viemos entre 2001 e 2002, para a região amazônica. E eu falei, olha, nós não temos condições de um trabalho 3 vezes maior do que o Novo Testamento, que é o Antigo Testamento. Eles falaram, nós vamos treinar os nossos próprios tradutores. E em 2005, enviaram 4 rapazes para a capital, Acra. Eles estudaram inglês, fizeram curso de teologia e tradução da Bíblia durante 10 anos. Em 2015, eles falaram, Ronaldo, você pode vir aqui? Aí eu estava na Guiné-Bissau, e eu fui até Gana, e chegando lá, eles falaram, os rapazes estão prontos. E é para começar a tradução do Antigo Testamento, né? Então, formamos ali uma equipe. O Balabon, que foi o meu ajudante linguístico na tradução do Novo Testamento, é o líder dessa equipe do Antigo Testamento, e já traduziram de 2015 para até agora 25 livros do Antigo Testamento, e vão agora publicar o livro de Gênesis na língua limão-pelo. Aí quando o senhor fala 25, é porque à medida que traduz um livro, já solta ele? Não, na verdade, tem uma tradução primária e depois tem uma revisão, eu faço uma revisão também primária, e tem uma revisão secundária que é feita, então, por outras pessoas lá no próprio país. Entendi. Que é feito lendo mesmo para as pessoas locais. E aí se escolhem alguns livros, então eles decidiram publicar Gênesis, depois, então, os Salmos, decidiram 7 livros para publicar assim, um a um, mas a ideia é terminar o Antigo Testamento, revisar o Novo Testamento novamente e então juntar e publicar a Bíblia. Já entregar. Legal. Esse trabalho de Bíblia completa, raramente ele fica pronto na mesma geração, né? Nós temos aí como nós temos a Bíblia completa em mãos, mas assim, em muitas línguas, leva-se uma geração inteira, ou até mesmo 2 gerações, para se ter a Bíblia completa naquela língua. Mas um reforço de que é um trabalho de longo prazo. De longo prazo, de longo prazo. E fica aqui uma questão. Hoje nós temos mais missionários de curto prazo, o que é uma grande bênção, os missionários de curto prazo que vêm, colaboram, gente, muita competência, chamado, maturidade. Louvado seja Deus por eles. Mas há trabalhos que são trabalhos de longo prazo. Por exemplo, plantar igrejas numa região sem igrejas, não alcançada, é um trabalho de longo prazo. Traduzir a Bíblia é um trabalho de longo prazo. Então, nós precisamos também rogar ao Senhor da Seara por trabalhadores de longo prazo, não é? Se você está ouvindo aí, Deus está falando com você, depois você procura a Oitava, procura o pastor Ronaldo para você ajudar nesse trabalho de longo prazo aí. Pastor, Amém. E aí você ficou 9 anos ali com Rossana. Foi nesse contexto que começaram a vir os filhos ou depois de voltar ao Brasil? A Viviane nasceu lá, nossa primeira filha, né? Isso foi em 94, ela nasceu lá em Gana, é ganense. E o Ronaldo Júnior nasceu em 96, nós viemos rapidamente ao Brasil. E ele nasceu em Recife, mas foi lá para a aldeia com 2 meses. Então, eles cresceram, a primeira infância foi lá entre os concombas, nossos queridos filhos, né? E a Vivi já é casada com o André. Legal. O Ronaldo Júnior, RJ, que nós chamamos, vai casar com a Maria agora no mês de março que vem. Então, assim, amam o Senhor Jesus, servem a Cristo, são nossos amigos queridos também, do coração, filhos e amigos. E então vieram os filhos. E aí nós seguimos com esses projetos, treinamos os líderes concombas, né? Quando saímos de Gana, havia um bom número de igrejas e havia 6 pastores, são chamados de leigos, né? Que nós treinamos ao longo daquele tempo ali, que eles assumiram aquelas igrejas. E nós, então, percebemos que o trabalho já estava bem enraizado, né? Com a palavra de Deus, uma boa maturidade cristã. É uma igreja muito missionária. Né? Eles têm feito missões e plantado igrejas no Togo, país vizinho, até hoje. Legal. E aí nós fomos convidados a fazer uma pesquisa de 1 ano na região amazônica entre povos indígenas para identificarmos possíveis campos abertos para novos missionários, né? E o negócio de fazer pesquisa é que você se encanta com aquela necessidade, né? Então, nós viemos entre 2001 e 2002, fizemos ali a série de pesquisas e aí ficamos e começamos ali também via APMT e UEC, começamos um projeto chamado Projeto Amanagé. Até me lembro que a primeira viagem que eu e o Rossano fizemos na Amazônia ali de pesquisa, fizemos juntos, foi uma viagem, fizemos de canoa motorizada, né? Foram 17 dias de viagem, subindo ali rios daquela região noroeste da Amazônia e conhecendo
os campos, conhecendo os povos indígenas, né, as regiões, as possibilidades, não é? E tudo aquilo, então, foi ardendo em nosso coração. E começamos aquele projeto Amanagé com queridos amigos que logo vieram, com Márcio, Isaura e diversos outros que vieram logo no início conosco, né? E formamos aquela equipe juntos ali, que está hoje, aí nós completamos 20 anos da equipe Amanagé. O Ademir e a Esther são os líderes da equipe hoje, preciosos líderes, e a equipe segue aí plantando igrejas, evangelizando, treinando líderes indígenas, desenvolvendo uma série de projetos sociais relevantes, projetos na área de educação, na área de saúde, de comércio justo e assim por diante. Legal. E nessa transição ali da região da África para brasileira, muitas coisas iguais, muitas diferenças. Como que foi essa readaptação? As necessidades mais profundas e humanas, elas são iguais porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, então nós precisamos desesperadamente da mensagem do Evangelho, e isso entre todos os povos da terra, não é isso? Então, essas verdades profundas, pessoais, existenciais, espirituais são as mesmas, mas o contexto muda assim sensivelmente, né? Contexto, região de savana para região de floresta, né? Um local com tribos na África populações enormes, né? Para agora tribos bem pequenas e sim bem distintas e bem espalhadas, não é? Línguas totalmente diferentes, culturas também, o estilo de abordagem, não é? Então, muita coisa, o contexto todo muda. Aí é um aprendizado, né? Sempre um contínuo aprendizado. E o trabalho ali tem se desenvolvido desde então? Está avançando legal? Graças a Deus, o Senhor tem mandado missionários aí. Mais de 50 missionários passaram pela equipe nesses 20 anos e ali trabalhando em dezenas de etnias indígenas, aí dezenas de aldeias, muito bem recebidos, homens e mulheres muito bem preparados também, muitos projetos sociais relevantes, interessantes, bem importantes na região, e igrejas plantadas aí ao longo desse tempo. Creio que foram 12 igrejas plantadas ao longo desses anos. O Senhor tem sido muito, muito bondoso. E o Evangelho e a cultura, às vezes alguém faz essa pergunta quando pensa sobre esse trabalho entre culturas diferentes, não é? A relação do Evangelho com a cultura. Eu costumo sempre mencionar que o Evangelho ele é supracultural na medida em que é o Evangelho quem explica o ser humano em cultura e não o contrário. Ele é intercultural porque as pessoas que vêm ao Senhor Jesus formam uma igreja. Então, pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Esse evangelho também ele é cultural porque o evangelho é o próprio Senhor Jesus que se encarnou em homem e viveu na nossa terra, falou a nossa língua, viveu a nossa cultura, foi tentado pelos nossos pecados sem pecar, derramou seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho também ele é transcultural porque deve ser levado de cultura para cultura pela obra missionária. E o evangelho é contracultural. O evangelho alcança o ser humano em sua cultura, mas esse ser humano jamais será o mesmo. Nós, quando nos encontramos com o Senhor Jesus, não apenas nós somos redimidos, mas com toda a nossa história, com a nossa família, com a nossa cultura. E é o evangelho do Senhor Jesus. Então, nós temos visto isso de perto, quantas pessoas convertidas a Cristo, por exemplo, indígenas de aldeias diferentes que possuíam tradicionalmente inimizades e que, alcançados pela graça do Evangelho de Deus, agora são unidos, são amigos e começam uma nova história, um novo capítulo, né, único da história daquele povo, daquelas famílias agora de amizade, união, quando havia apenas inimizade e guerra entre eles. Então, nós vemos isso de perto, isso nos encoraja também. O missionário não apenas leva o evangelho no sentido de comunicar o evangelho, mas o missionário ele é o mais beneficiado ao ver a manifestação do evangelho, que é o poder de Deus, transformando vidas, famílias, culturas. Isso alimenta a nossa fé. E apesar de tanto tempo no campo e tal, duas perguntas em uma. Primeiro, se aquele fogo, aquela paixão, aquele desejo assim lá de trás do início,
quando queria ir para um povo não alcançado, se ele permanece, se ele muda, como que você lida com essa questão, como que isso desenvolve na fé, e ao mesmo tempo, se já pensou em largar, desistir, falar, Deus, eu acho que o meu trabalho está feito, vou passar para outro. Como que é isso? Olha, esse fogo, ele permanece vivo e ardendo sempre. É interessante. Eu e Rossana sempre conversamos sobre isso, e eu vejo isso na vida de muitos e muitos missionários, não é? Cada estatística que a gente vê, um mapa mostrando o povo não alcançado, história, que negócio arde no coração, a gente quer se voluntariar, né? E assim, até é uma das coisas que a gente precisa ter cuidado, não se envolver com tudo que nos encanta, né? Porque temos que agir na medida de Deus, no lugar que Deus nos colocar, no tempo do Senhor. Mas esse fogo continua. Assim, no caso meio de Rossana, que é o caso de muitos missionários, nós temos uma direção ministerial específica para trabalhar com os menos ou não evangelizados, onde o evangelho ainda não chegou. Isso chama-se muito a nossa atenção. Nós estamos na nossa terceira fase ministerial, com um projeto chamado Planters, que nós começamos há 3 anos atrás, em países e territórios menos evangelizados no mundo. E isso realmente assim, chama a nossa atenção, onde o evangelho não chegou, onde o nome do Senhor Jesus é plenamente desconhecido. Estava, por exemplo, anos atrás fazendo uma pesquisa numa região do Himalaia, possivelmente a região menos evangelizada ali no Himalaia. Não vou dar detalhes por questões de segurança, mas ali estava com um guia em cima de uma daquelas montanhas, com os binóculos, etc. Ele falou, Ronaldo, aqui vários vales, né, cadeias de montanhas, e ali é um vale, etc. Então, assim, povoados e vilas, né, assim, espalhados por todos aqueles vales. Ele disse, cerca de 600 povoados espalhados aqui, e nós não temos conhecimento de nenhuma pessoa nesses povoados que conhece, ama e segue o Senhor Jesus, né? Então, isso arde no coração. Enquanto nós temos, e graças a Deus nós temos o Evangelho em abundância, temos a Bíblia em nossas mãos, temos a Bíblia em muitas versões bíblicas, né? Mas há ainda 1.600 línguas que não tem nada da palavra de Deus. Há cerca de 7.000 povos, onde há 2% ou menos de cristãos evangélicos. E desses 7.000 povos, cerca de 3.000 povos, onde não se tem conhecimento de um cristão evangélico entre eles, né? Até o dia de hoje. Então, há muito a ser feito. Isso arde no coração, né? E arde sempre. E essa tarefa, ela é uma tarefa ainda inacabada em nossos dias. Mas, por outro lado, caminhamos com paz no coração, porque Deus coloca apenas uma medida nas mãos de cada um. Então, a gente abraça essa medida com satisfação em Cristo, né? E vemos outros abraçando outras medidas, uma geração agora, né? Mais missionários jovens no Brasil, né? Muito mais preparados, gente com uma cabeça para esse momento também da sociedade humana. Então, louvado seja Deus por isso. E do Planters que você citou, visando esse treinamento, é um quê? É mais para um treinamento? É mais vocês mesmos que vão designar pessoas para esse campo? Veja, há 12 anos, Rossana e eu começamos a dar treinamentos para missionários em países mais fechados ou menos evangelizados. São 37 entre a Ásia, o Oriente Médio e Norte da África, e contando também grupos minoritários nas Américas Central e do Sul. Então, são 37 países ou territórios que nós selecionamos, e algumas organizações selecionaram anos atrás como sendo os menos evangelizados. Então, nós começamos a dar treinamento para missionários. Dos 37 países, nós demos treinamento em 35. E em todos esses países nós notamos que o grande gargalo, necessidade maior, claro, os missionários também terem lá uma recapacitação, um encorajamento, isso é ótimo, não é? Mas o nativo, aquele que é crente no Senhor Jesus, que é do próprio país, ele tinha bem menos oportunidade de treinamento teológico e missionário. Então, nós sempre pensamos assim, se o Senhor nos der essa direção, nós gostaríamos de um dia voltar nessa rota, né? E passar ali anos envolvidos agora com os nativos, né? E esse envolvimento com o povo nativo não é um envolvimento, não é a grande tacada do momento missionário, não é melhor ou pior, é uma abordagem, né? Há muitas abordagens. Deus usa os mais velhos, os mais novos, gente que sabe da tecnologia, que não sabe, o nativo, o estrangeiro, né? Deus usa o que ele deseja. Mas nós tivemos o coração ardendo pelos nativos de cada país. E ali há 3 anos atrás escrevemos para as nossas organizações missionárias, a UEC e a PMT, e falamos daquilo que está em nosso coração e tivemos lá as portas abertas, né, para iniciarmos um projeto que nós chamamos de Planters. Então, Planters tem uma
um alvo muito simples, que é identificar pessoas nativas da terra, da própria região, que têm um claro chamado missionário para plantar igrejas entre seus próprios povos, no próprio território, e nós então colaboramos com esses plantadores locais, essa nossa palavra-chave, colaboração, com treinamento teológico e missionário e encorajamento pastoral. É isso que nós fazemos. E aí vai não só fornecendo isso e acompanhando ali. E acompanhando. Então, nós fazemos em 2 esferas. Tem uma esfera maior, nós damos esse treinamento para centenas de plantadores em dezenas de países hoje. Essa é uma esfera maior, a gente não conhece todo mundo, o pessoal participa, nossos materiais são traduzidos para as línguas locais, é um trabalho assim, com certa complexidade, mas funciona muito bem. Mas nessa esfera maior nós temos uma esfera menor, que são aqueles vocacionados que não tem ninguém dando aquele empurrão, ninguém acompanhando, e que tem uma vocação clara e uma porta aberta para plantar uma igreja num local ainda não alcançado. Então, nós fazemos uma parceria com esse. Então, nós temos parceria hoje, treinamento damos para muitas pessoas, mas parceria com 27 plantadores de igrejas, né? Que são pessoas nas suas próprias regiões, plantando igrejas, evangelizando. Então, eles têm a língua, eles têm a cultura, eles têm as conexões, os relacionamentos, e nós entramos com o treinamento teológico missionário e o encorajamento pastoral também. Então, visitamos nos campos e assim caminhamos. E como que você, a Rossana, sua família, lidaram já com essas questões de dificuldade? Às vezes um desânimo, impedimentos, não sei, talvez governamentais ou de saúde. Eu sei que o senhor tem uma história boa, por exemplo, com a quantidade de malárias, né, que o senhor teve, que Deus livrou aí. Como que lida com tudo isso, as dificuldades do dia a dia e essas dificuldades às vezes mais fortes? Todo trabalho em qualquer área enfrenta barreiras, dificuldades, desafios. O trabalho missionário não é diferente, são barreiras específicas, mas são barreiras que todos enfrentam também. No nosso caso, há restrições às vezes governamentais, há um certo risco, especialmente sobre os cristãos locais, são aqueles que moram ali, ficam mais expostos, não é? Se nasce uma igreja, um local fechado, é sempre um risco de perseguição e assim por diante. Mas Rossana e eu, nós lutamos mais ao longo da nossa vida, nós já estamos no trabalho missionário, ano que vem faremos então 30 anos, trabalho missionário transcultural. Eu creio que a nossa maior luta tem sido na área de saúde mesmo. Nós tivemos ali, durante a época da África, muitas malárias. Eu tive muitas malárias, mas a Rossana também teve, os meninos também tiveram. O RJ, o mais novo, teve uma malária cerebral. Ele tinha, eu acho que uns 3 anos, quase morreu. E tivemos outras situações de saúde, beriberi, tuberculose óssea, etc. Então, assim, essa questão de saúde tem sido aí o principal motivo, prolongado, né, de um peso sobre os nossos ombros, né, assim, não sempre, graças a Deus, e junto com as provações, Deus dá o escape, Deus renova o ânimo, não é? E assim o Senhor tem feito. Porém, por outro lado, nós sabemos que nada escapa ao governo de Deus, né? Se nós também enfrentamos uma enfermidade, está debaixo do governo de Deus, e Deus pode transformar o mal em bem, Deus vai mostrar os seus propósitos. E uma coisa que eu achei interessante, que em 2004, quando nós entregamos o Novo Testamento publicado, né, já para os Concombas, eu fui fazer um relatório, é preciso fazer um relatório sobre quando cada capítulo foi traduzido, etc. Eu mantenho uma agenda assim organizada aí de cada ano de trabalho, né, missionário. E aí eu peguei aquelas agendas, né, durante aqueles 7 anos e meio de trabalho lá e tal, para olhar quando cada capítulo foi traduzido. Eu achei interessante porque eu trabalhei muito mais na tradução quando eu estava enfermo com malárias. Porque quando você tem uma malária, você ali toma um medicamento, primeiros dias você fica caidão, né? Mas depois você ainda está meio caidão, mas dá para você fazer alguma coisa. Não dá para você andar a longas distâncias, fazer muita coisa externa, mas você está tratando em casa. Então, nesses tempos aí, sempre em recuperação de malária, foram momentos muito frutíferos na tradução do Novo Testamento, né? Eu fiquei pensando, bem, quando eu tinha essas malárias constantes, ficava pensando, mas por que Deus permite isso? Eu queria estar naquela aldeia
plantando uma igreja que há essa necessidade. Talvez a minha prioridade fosse plantar aquela nova igreja. A prioridade de Deus talvez fosse a tradução do Novo Testamento, não é? Que foi quando andou, né? Exato, quando andou, né? Disparou mesmo ali. Então, graças a Deus também pelos dias bons, pelos dias maus, o Senhor é quem cuida de nós. Nós estamos falando sobre isso e ouvindo sobre isso no CPL, não é? Nossas vidas estão nas mãos do Altíssimo. Amém. Pastor, já caminhando para o final, quais sonhos, planos, projetos que você ou sua família tem para os próximos 5 anos? Bem, no meio missionário, creio que é mesmo nós investirmos nosso tempo e energia no Planters. Nós começamos o Planters há pouco tempo atrás, 3 anos, e o nosso sonho é nós vermos, trabalharmos em parceria com pelo menos 100 plantadores de igrejas nesses 35 países, onde o evangelho é menos proclamado, onde as igrejas menos se espalham, e ver igrejas bíblicas, amorosas, missionárias nascendo nesses lugares. Esse é o nosso sonho. E também ver esse pessoal tendo material teológico e missionário traduzido também em suas línguas e também tendo isso em suas mãos, né? Porções da palavra de Deus. Esse é o nosso sonho com o Planters. Amém. Já dá uma palavra para quem está te ouvindo, para quem está te vendo agora, dependente da plataforma, a palavra que está no seu coração. Há uma ligação bíblica muito especial, muito querida, que é a ligação entre a fé e o descanso. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós somos convidados a crer. Nós não somos convidados a ver, mas a crer. E a nossa vida aqui na terra é uma jornada de fé. O Senhor chamou Abraão em Gênesis 12 para que ele pudesse aprender a crer, ou seja, confiar em Deus. Então nós confiamos em Deus, mesmo não sabendo o dia de amanhã. Às vezes não enxergamos, nem entendemos nem o hoje, não é verdade? E há essa ligação entre a fé em Deus e o descanso da nossa alma. À medida que nós cremos, nós descansamos. À medida que nós cremos, a nossa mente compreende, o nosso coração sente, a nossa alma percebe que, de fato, as nossas vidas estão nas mãos do Altíssimo. Isso nos dá paz. Apesar das tempestades, dos questionamentos, das barreiras, a gente pode ir para casa e descansar a cabeça sobre o travesseiro, descansando a alma no Senhor. Não porque nós sabemos o que nos aguarda amanhã, mas porque nós conhecemos a Deus. Portanto, busque ao Senhor e peça ao Senhor que Ele aumente a fé em seu coração. Essa tem sido uma oração que eu faço sempre em minha casa. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, que Deus te Obrigado abençoe seu ministério. E você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, que Deus abençoe você, que essa palavra, essa história que o pastor trouxe aqui hoje possa tocar você. Se você ainda não conhece a Cristo, a nossa oração é para que essa história entre no seu coração e que você conheça verdadeiramente o nosso Salvador. Não se esquece, clica aí no joinha, compartilha essa história, manda lá nos grupos de WhatsApp, salva aí para assistir mais tarde, se você não conseguir assistir tudo agora. Segue a Oitava nas redes sociais, segue o pastor Ronaldo também. Pastor, quais são as suas redes sociais? Ou a principal, pelo menos? Instagram, Face. Então, só pesquisar lá, procura YouTube. o pastor Ronaldo lá nas redes sociais. E nossa oração é para que Deus possa realmente abençoar você e a sua família. E qualquer coisa, procura a Oitava, nos chama lá que a gente chega até você. Nós já estamos caminhando para o final da nossa primeira temporada. Os próximos episódios aí são especiais e já para finalizar essa primeira temporada, continue nos acompanhando. Eu espero que Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau!